E aí, meu povo, vamos lá para mais um vídeo desses aqui, conversando com vocês sobre um tema que eu recentemente postei no Instagram e aí tiveram algumas dúvidas. Eu decidi trazer um vídeo um pouco maior aqui para o canal, porque eu acho muito interessante também não só falar para as pessoas que, né, têm o treinamento ali como uma forma prioritária no seu dia. Muita gente tem uma rotina que consegue sim ser encaixada ali quando você organiza basicamente o seu dia a dia, mas tem pessoas que realmente não tem, né? Se a gente levar em consideração o tempo médio do brasileiro, que acorda de manhã cedo para poder trabalhar, pega trânsito lotado, transporte lotado também, às vezes 2 horas só de condução até chegar no trabalho. Então tudo isso vai influenciar muito ali na escolha de quantos dias vai se treinar na semana, o que vai ser mais efetivo, o que é que não vai ser, a divisão de treinamento e, mais importante do que isso, a aderência ao plano, né? Então tem diversos fatores que vão poder ajudar ou atrapalhar você, que tem uma rotina um pouco mais corrida, a conseguir fazer o seu planejamento de treino, seu planejamento de dieta sem errar, tá certo? Então fica até o final desse vídeo para que você possa aprender esses detalhes ou que possa auxiliar algum cliente seu, alguma cliente sua que esteja passando por isso. E não esquece de utilizar o cupom MILÉ em todos os sites que patrocinam aqui o nosso canal para que você possa comprar um produto de qualidade com um descontinho bacana e ainda assim ser muito bem atendido por isso, tá bom? Então simbora para o nosso vídeo de hoje, que eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa útil. Bom, como eu ia dizendo, existem pessoas que conseguem plenamente colocar 1 a 2 horas de treino ali diariamente na sua rotina, basta que se organize. Não estou falando que é fácil, tá? Por exemplo, eu tenho uma rotina que ela é um trabalho muito home office, né? Então, boa parte do meu trabalho, quase que todo o meu trabalho, eu faço dentro de casa. Eu venho mais aqui para poder gravar vídeo, treinar algum atleta, avaliar algum atleta, então isso é uma parcela muito pequena do meu dia, né? A maior parte dele eu estou em casa fazendo as minhas coisas de vídeo, roteiro, consultoria online, tudo isso faço de dentro de casa. Então, mesmo assim, mesmo tendo uma rotina de trabalho dentro de casa, ainda assim é um pouco complicado para mim, por exemplo, colocar 2 horas ali para eu treinar. É impossível? Não, porque eu tenho sim esse tempo livre no meu dia, se organizar. Mas por trabalhar em casa, fica um pouco difícil, às vezes, de fazer isso. Então, por mais que eu tenha esse tempo livre, eu preciso de algum esforço para poder conseguir fazer essa meta de treinos na semana e conseguir chegar onde eu quero, mesmo eu sendo envolvido com isso, mesmo eu sendo profissional da saúde, mesmo eu sendo um treinador de atletas, envolvido com alto rendimento há muitos anos, eu também preciso de uma boa motivação, eu também preciso de disciplina para poder manter os meus treinos, né? Não sei se a maioria de vocês me acompanha no Instagram, mas por muito tempo eu estava sem treinar, eu estava desanimado para treinar, porque eu não tinha uma motivação específica para isso, sabe? E é engraçado que quando eu falo sobre motivação, a galera confunde com aquela euforia, né? Aquele negócio que dá em você para você ir fazer as coisas com ânimo. Isso aí tá atrasado, tá? Não é motivação, não. Motivação é você ter um motivo especial para fazer uma ação, né? Fazer uma determinada ação. Então, o meu motivo para fazer a ação da musculação, né? De vir treinar com peso, sempre foi estético, né? Eu sempre tive um apelo estético muito grande em cima disso. E aí, por muito tempo, eu acabei não conseguindo ter essa motivação novamente. Isso, para mim, acabou sendo se tornou uma coisa supérflua, não é algo que eu realmente busco, não é algo que realmente me importa tanto. E eu fiquei desanimado para treinar, porque, pô, já que o meu objetivo não é mais estético, já que eu não ligo tanto para ser grandão e tudo mais, então para mim não faz tanto sentido estar aqui. E aí o tempo foi passando, eu fui vendo que isso estava sendo muito prejudicial para mim e comecei a treinar com um foco um pouco maior. Os primeiros meses ali foram mais difíceis e tudo mais, obviamente, né, porque já tinha muito tempo que eu não voltava a treinar na pegada, mas agora eu tô indo num ritmo legal, porque eu encontrei um motivo específico para poder fazer isso. Eu entendi que eu preciso fazer isso para minha saúde mental, para minha organização no trabalho, para minha saúde corpórea também, porque eu sou um cara que tem problema cardíaco. Então, eu necessito de treino. Não é só para ficar grande. Hoje em dia eu não me importo mais com isso. Parece até que quando eu parei de me importar, o shape começou a vir melhor, porque eu não faço nem dieta direito e seco pra caramba, enfim. Então, eu consegui ter um motivo específico para fazer isso aqui, eu tive mais resultados por isso. E aí que entra esse ponto da rotina corrida. Porque em que horário eu vou treinar, como eu vou fazer isso, o que é que eu posso fazer para poder melhorar, quais são os cuidados que eu tenho que tomar com isso, né? Horário de treino, pessoal, é um negócio extremamente individual, tá? E aí existem muitos profissionais que ficam falando, se você não treinar em determinado horário porque tem pico hormonal, você não vai ter um resultado satisfatório, não vai ser o melhor horário para você treinar, isso tudo é balela, tá? Beleza que esse é um assunto muito antigo e que já tiveram muitos profissionais, inclusive eu, falando sobre esse tema e quebrando esse mito, mas eu acho que é sempre muito importante da gente relembrar algumas coisas. Então, se você consegue treinar pela manhã, por exemplo, se o seu trabalho permite que você tenha um tempo livre disponível ali pela manhã e à noite você sabe que você está cansado, treine pela manhã, né? Faça de tudo ali para você conseguir treinar pela manhã. Se o seu trabalho, a sua rotina do dia a dia permite e deixa mais confortável que você vá treinar à tarde, comece a treinar à tarde, assim sucessivamente. É natural que o corpo se adapte também, tá? Então, por exemplo,
Eu não gosto de treinar de manhã, eu sinto que eu funciono melhor treinando à noite. Muita gente tem essa percepção também, tá? Não é que você funciona melhor à noite, não existe ser humano noturno, diurno, não existe nada disso. O que acontece é que a sua rotina já está bagunçada há tanto tempo que à noite, que deveria ser o momento no qual você deveria estar começando a baixar os seus níveis ali do sistema nervoso central e tudo mais para poder começar a relaxar, ele está no pico. Então você se sente mais disposto a fazer isso. Não necessariamente isso é você, isso vai ser você a vida inteira. Eu era uma pessoa que treinava melhor à noite porque eu também tinha rotina desorganizada. Hoje em dia, treinar de manhã não é a coisa que eu mais gosto na vida, claro. Eu nunca fui uma pessoa de acordar muito cedo, acordo cedo porque enfim eu preciso, mas de me exercitar logo de manhã sempre foi um pouco difícil para mim. Mas à tarde, era um momento que eu tinha preguiça e que, por tanto fazer isso, eu acabei me acostumando. Então, meu horário de treino principal se tornou à tarde e eu consigo organizar a minha rotina para que eu treine mais ou menos ali no horário de 2, 3 horas da tarde, tá? Então, isso para mim funciona muito bem. Se eu começar a treinar à noite, por exemplo, não vai dar certo, porque eu vou estar cansado, eu não vou conseguir utilizar um pré-treino, porque eu não uso nenhum tipo de estimulante depois das 3 horas para não poder atrapalhar meu sono. Então, tudo isso vai prejudicar. Mas aí, eu só tenho tempo à noite, o que é que eu faço? Aí, se você só tem tempo à noite, não tem outra opção, né? Faça esse seu treino à noite para que você possa ter algum objetivo, algum resultado disso, né? Porque é melhor você fazer à noite do que não fazer em nenhum outro momento. Então eu sempre deixo isso muito claro, né? Que eu não recomendo tanto que o treino seja à noite, que seja próximo do horário do sono, porque isso vai fazer com que o sistema nervoso central tenha um aumento da sua atividade, ele não é liga e desliga, né? Ele vai subir, vai demorar para poder descer, então os níveis de cortisol vão demorar a descer também, você vai ficar estimulado ali pelo exercício físico por um tempo, e só depois ali, acredito que umas 2, 3 horas, não tenho o dado exato aqui, eu precisaria ler alguns estudos para isso, né, para poder relembrar desse dado, mas basicamente 2 a 3 horas ali que você começaria de fato, começar a descansar, começaria de fato a relaxar o seu corpo, tá? Então demora um tempo para isso acontecer e você pode atrapalhar o sono, quando eu falo, né, que eu digo assim, isso aí pode atrapalhar seu sono. A pessoa, mas eu durmo bem, né, eu consigo deitar e dormir. Eu também consigo, só que deitar e dormir não significa dormir bem. Dormir bem é dormir dentro de uma velocidade legal, ou seja, não ficar rolando na cama o tempo inteiro, né, a noite toda. Deitou, tem mais ou menos ali 15 minutos deitado, já conseguiu dormir. Isso é um bom indício de que seu sono está começando a ficar ajustado. Tem que ter uma profundidade legal também, ou seja, se você puder medir, você vai ver os momentos que você acorda, os momentos que você fica mais agitado e tudo mais. E tem também um tempo específico, né, entre 6 a 8 horas ali seria o ideal para a maioria dos seres humanos que vivem na Terra, ou aliás, na verdade no Brasil, né? Eu não vi outros estudos ainda utilizando populações mais específicas, então vamos concentrar aqui no Brasil. Então 6 a 8 horas ali seria o bacana, com sono profundo, com um início de sono sem muita dificuldade, né? Sem aquele desespero ali para dormir, sem ansiedade e tudo mais. Então tem todo um conjunto, né? Tem toda uma estrutura. E aí quando você utiliza estimulantes depois das 3 horas, por exemplo, ou então quando você treina, faz cardio próximo de dormir, você pode até conseguir dormir bem, tá? Na verdade, você pode até conseguir dormir rápido, mas a estrutura do seu sono vai mudar. Então a profundidade não vai ser a mesma, provavelmente o tempo não vai ser o mesmo, provavelmente quando você acordar de manhã você vai sentir aquela dificuldade de engajar nas atividades, né? E aí vem esse cansaço acumulado que faz com que você não tenha um desempenho bom na musculação, enfim, gera uma cascata de efeitos negativos enorme, tá? Então, o problema maior de treinar no período da noite seria esse, eu evitaria ao máximo, mas se você não tem outra opção, não tem problema, treine à noite, tá? Mas o geral, né, o que vocês precisam entender para que a aderência de vocês possa se manter dentro do ritmo, né, para que vocês tenham mais facilidades e não mais dificuldades, é justamente esses pontos, né, de fazer com que a rotina ela se encaixe com aquilo que você consegue fazer no momento e não o contrário, porque às vezes a gente fica naquela de não querer fazer as coisas mais fáceis, né? Tipo, eu vou me inscrever numa academia que é aqui do lado da minha casa, mesmo não sendo uma academia extremamente com grandes equipamentos e tudo mais, não é uma academia estilosa, enfim, não é instagramável, mas eu vou nessa aqui porque tá aqui do lado e aí eu vou ter menos desculpa para poder faltar, porque quando a academia tá muito longe, por mais que seja uma academia foda e não sei o que, você vai acabar, na primeira vez que você tiver uma dificuldade, você vai acabar arrumando uma desculpa para não ir, porque é muito longe, você leva muito tempo para poder chegar lá. Então, coloque a academia que você treina perto da sua casa, perto do seu trabalho, né? Facilite a sua dieta, fazendo as suas marmitas já no final de semana, deixando tudo congelado. Utilize o horário que você mais consegue, que você mais tem tempo disponível para poder treinar e, se possível, aquele que você mais gosta, né? Porque isso vai fazer com que você tenha uma aderência ao plano muito melhor e que você tenha muito mais resultado também, tá? Então, a partir desse ponto que você consegue ajustar a sua aderência ao plano, deixando o seu dia cada vez mais propício para que essas ações aconteçam, né? Para que você consiga fazer todo o seu planejamento sem erros, você vai ter milhões de vezes de mais resultado, tá? Então, o recado desse vídeo é o seguinte:
Existem, obviamente, regras que você precisa seguir para que tenha um desenvolvimento legal na musculação, tem que ter progressão de peso, tem que fazer a dieta direito, tem que descansar bem, só que nada disso vai funcionar se você não fizer. Então, a aderência ela precisa ser sempre o ponto principal para que você tenha um resultado satisfatório dentro do seu plano, tá? E aí, essa aderência ela não parte só de você, ela também precisa partir do profissional que está montando o seu planejamento, de entender quais são as suas especificidades, de entender como é a sua rotina, de entender como é o seu trabalho, porque é muito fácil, né? Às vezes o nutricionista passar uma dieta para você, abrir uma marmita no momento que você está dentro de uma condução, né? Pra você empestear o ambiente ali com frango. Não que tenha problema, né? Tá tudo bem, tem gente que empesteia o ambiente com cheiro de sovaco e ninguém reclama. Frango não vai ter problema. Mas é importante entender que, pô, se nesse momento tá sempre ocupado, não dá pra... fica difícil abrir uma marmita ou qualquer coisa assim, pensar em uma outra refeição, pensar em uma substituição específica. Ou então, por exemplo, pô, a minha academia ela é uma academia mais básica, não tem tantos equipamentos assim. Entender qual é a necessidade dessa pessoa, entender que é uma academia que tem poucos equipamentos e fazer alguns outros movimentos mais livres, né? Entender que é uma pessoa que, por exemplo, tem pouco tempo disponível para treinar e na hora de montar o treino, utilizar estratégias específicas para isso, como, por exemplo, drop set, como, por exemplo, biset, como, por exemplo, diversas técnicas avançadas que fazem com que você treine em menos tempo e consiga fazer todo o treino que você precisa fazer. Então, tudo isso, em cardio também, por exemplo, muita gente fala, não tenho tempo para fazer cardio. Tem estratégias de HIIT que você faz 5, 10 minutos ali e já está mais do que suficiente para você fazer. Então, se você faz isso, por exemplo, 3 vezes na semana, você não consegue fazer 10 minutos de HIIT 3 vezes na semana para poder manter a sua saúde cardiovascular, para poder manter a sua sensibilidade à insulina boa, você não consegue fazer isso. Então, assim, existem diversas e N formas de fazer com que você consiga seguir o seu plano, desde que o profissional no qual você contratou esteja apto a poder te escutar, esteja apto a poder entender realmente como é a sua rotina, saiba o que ele precisa fazer e saiba o que ele precisa lhe perguntar para que ele possa montar um planejamento específico para você, tá? E isso aí no time Lenal eu tenho certeza que vocês vão encontrar com muito, mas muito foco, porque é uma das coisas que eu mais prezo quando a gente está montando todos os planejamentos e conversando com vocês sobre objetivo e tudo mais, é justamente isso, fazer um plano no qual você consiga seguir e que seja fácil para você. Eu não vou falar, obviamente, que vai ser sempre fácil, né? Mas eu, a todo custo, vou tentar evitar, né, que você tenha dificuldades adicionais, como, por exemplo, se na sua cidade, no local que você trabalha, enfim, você não consegue encontrar um alimento específico, eu não vou ficar insistindo nesse alimento, eu vou fazer uma substituição mais prática, uma substituição que você goste mais, uma substituição que seja mais barata, coisas do tipo para que você consiga seguir esse planejamento. Para mim é muito importante, muito mais importante que você siga o planejamento do que eu pensar, vou colocar na sua dieta salmão do Himalaia, vou colocar o melhor exercício do planeta, mas que ele só tem uma academia que fica a 1 hora da sua casa. Isso aí você nunca vai ver dentro dos nossos planejamentos, porque a gente sempre vai montar tudo isso específico para você, tá bom? Bom, meu povo, então esse vídeo aqui foi mais para você entender que a aderência ela é muito importante, você precisa ter tudo isso alinhado na sua cabeça para ter mais resultado, né? É importante que você esteja próximo da sua academia, próximo do seu, né, de onde você vai fazer seu treino, mantenha a sua dieta certinha, fazendo as suas marmitas ali congeladas para deixar prontas ali na semana, porque isso vai fazer com que você tenha, né, uma constância maior no plano, tá? E juntando isso a um motivo, né, para fazer essa ação, ou seja, pô, eu quero chegar em determinado físico até tal tempo, eu preciso emagrecer tantos quilos, eu preciso ganhar X massa muscular para uma viagem, enfim, qualquer objetivo que você tenha, quando você tem esse motivo forte para a ação, toda vez que você estiver desanimado, você vai lembrar desse motivo, não, eu estou indo para esse lugar fazer isso porque eu preciso para esse resultado aqui. Nesse momento vai ficar mais fácil de você colocar a disciplina em ação, tá? Porque a disciplina ela não vai funcionar se você não tiver um motivo específico para fazer aquilo ali. Se você não tiver uma motivação clara dentro da sua cabeça para fazer um determinado negócio, que é difícil, que leva tempo e que é trabalhoso, que não é só sentar e esperar, você precisa ter um motivo muito forte para fazer isso, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, para que eu quero também entender se você quer saber de outros assuntos, não só voltados a treino, fisiologia, mas também cotidiano, também essa questão da aderência, enfim, todos esses aspectos que vão fazer com que juntos você tenha mais resultado no seu planejamento, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.